Salve designers de todo o Brasil, quiçá do mundo, aqui é o Edu para mais um vídeo do canal Logotips. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre as diferenças dos formatos raster e vetor, como cada um deles trabalha, quais as vantagens e desvantagens de cada um desses dois, e apresentar também para vocês os softwares que eu utilizo e outras opções com esses dois tipos de gráficos. Vamos agora para o Illustrator. Aqui no Illustrator eu separei uma imagem de uma baleia para a gente ter um exemplo de como esse arquivo funciona em forma vetorial e em forma raster. Dentro do Illustrator a gente trabalha com arquivos em vetor e no Photoshop a gente trabalha com arquivos raster. Isso não quer dizer que eu não consiga fazer alguma edição de vetor dentro do Photoshop ou eu não consiga usar algum efeito raster dentro do Illustrator. Eles são softwares irmãos, então a gente tem alguma série de recursos de compatibilidade entre um e o outro. Mas o Illustrator, no caso, ele foi todo desenvolvido pensando para trabalhar com arquivos vetoriais e o Photoshop foi desenvolvido para trabalhar com arquivos raster. Agora eu vou dar um zoom na cauda dessa baleia para a gente entender como os arquivos em vetor funcionam. Quanto mais eu aproximo do rabo da baleia... Ai meu Deus, rabo da baleia. Quanto mais eu me aproximo da cauda da baleia, eu percebo que não há uma perda significativa de qualidade da minha imagem. Começo a notar alguns detalhes assim no desenho, algumas curvas que parece que não foram tão bem definidas, mas isso daqui é devido ao processo que eu utilizei para transformar essa imagem em vetor. Eu posso dar um zoom aqui infinitamente e a minha imagem sempre vai ter uma boa definição. Isso acontece porque os arquivos em vetor, eles utilizam pontos e curvas para definir uma imagem, e não como acontece nos arquivos rasters, que eu tenho uma matriz já pré-definida, que é o tamanho da minha imagem. Utilizando a ferramenta de seleção, eu posso visualizar melhor aqui quais os pontos que foram utilizados para definir essa imagem. E selecionando um ponto, eu enxergo as hastes que formam cada uma dessas curvas. Assim, com 10 pontos aproximadamente, eu consigo definir a lateral da cauda da baleia, e esse gráfico ele pode ser impresso em qualquer tamanho sem perda de qualidade. Essa é a grande vantagem de trabalhar com vetor, que eu posso produzir imagens de alta definição, como outdoors, sem ter uma perda de qualidade ou criar arquivos extremamente grandes. Agora, indo para o Photoshop, eu tenho esse mesmo desenho da baleia e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz dentro do Illustrator. Vou começar a dar zoom perto da cauda da baleia. Quanto mais eu vou aproximando, eu percebo que a cauda da baleia vai perdendo qualidade e começa a gerar um efeito quadriculado. Esse quadriculado são os pixels da minha imagem que começam a ficar cada vez mais visíveis. Isso ocorre porque essa imagem ela tem 1080 por 1080 pixels, isso quer dizer 1080 pixels de largura por 1080 pixels de altura, que é uma imagem Full HD. Só que caso eu comece a me aproximar muito dessa imagem, cada um desses pixels ele começa a ser reproduzido em uma área maior do meu monitor. O meu monitor ele também tem 1080 pixels de altura, só que como eu estou me aproximando cada vez mais da imagem, cada um dos meus pixels de informação que estão na imagem começam a ser distribuídos por outros pixels do meu monitor, gerando então esse efeito quadriculado, como vocês podem ver. Quanto mais me aproximo da cauda da baleia, mais ficam visíveis os pixels dessa imagem. Então, em resumo, uma imagem raster ela é uma matriz e cada um desses pixels é um ponto com uma informação de cor. As vantagens de trabalhar com uma imagem raster desse tipo é que existem ferramentas, principalmente voltadas para a ilustração, que permitem dar um resultado mais orgânico. Consigo reproduzir também alguns efeitos de luz, trabalhar com pincéis. Todo esse tipo de trabalho ele funciona de uma forma mais fácil e mais ágil dentro de um programa raster. Importante falar também que esses arquivos vetoriais eles não são abertos em qualquer lugar. Nesse momento eu estou utilizando o Illustrator para gerar esses arquivos e depois eu posso exportar eles como PDF, SVG ou o próprio arquivo do Adobe Illustrator, mas são poucos os programas que conseguem abrir e editar esse tipo de arquivo. Já dentro do Photoshop, os arquivos raster, a gente tem o PNG, JPEG, e esses formatos são bastante comuns na maioria dos softwares. Inclusive a gente está acostumado a enviar eles via as redes sociais. Eles são amplamente difundidos na maioria dos softwares. Hoje em dia a gente já consegue trabalhar com arquivos SVG, que é um formato universal de vetor, dentro de sites. E isso é uma grande vantagem justamente pela economia de dados que a gente tem ao baixar esse tipo de arquivo gráfico. É claro que quanto mais informação eu colocar dentro do meu arquivo vetorial, ele também vai ficar mais pesado.
Então, resumindo, arquivos vetoriais são bons porque eles ocupam pouco espaço em disco e a gente pode utilizá-los para fazer impressões em tamanhos muito grandes, como outdoors, cartazes, banners, o que você quiser, quem sabe imprimir uma lona de circo. Em contrapartida, arquivos raster são mais comuns e a gente pode trabalhar com coisas diferentes, como ilustrações, explorar texturas e imagens com mais detalhes. Se eu estou trabalhando com raster, eu tenho que pensar muito bem como que vai ser a definição dessa imagem, como que ela vai se comportar depois de impressa. Quando eu envio um arquivo já vetorial, por exemplo em formato PDF, essa imagem ela vai ser convertida pela própria impressora que vai produzir esse material gráfico, resultando numa impressão com maior qualidade. Hoje o principal software para trabalhar com vetor é o Adobe Illustrator, que é o software que eu vou utilizar aqui no canal. É um software pago, com muitos recursos e a gente atinge resultados profissionais. Outro concorrente que já foi amplamente utilizado é o CorelDRAW. Com o tempo ele foi perdendo espaço para o Illustrator, que foi ganhando cada vez mais recursos, e a Adobe acabou engolindo toda a família Corel. Existem também softwares gratuitos, como o Inkscape e o Vector. Esse último tendo uma versão online que a gente pode rodar diretamente do navegador. Obviamente ele não se compara ao Illustrator, mas ele possui alguns recursos onde é possível produzir algum material para quebrar um galho. Já tratando de raster, quem assume a liderança é o Photoshop, software irmão do Illustrator, também produzido pela Adobe, que em disparado tem mais recursos do que qualquer outro concorrente. Eu comecei os meus estudos utilizando o Paint.net, que é um software pouco conhecido, de um projeto gratuito e código aberto, onde eu aprendi a utilizar o esquema de camadas e fazer pinturas com pincéis, utilizar as formas. Pode ser um bom caminho para começar. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje, comentários e sugestões na caixa aqui embaixo. Não te esquece de deixar o like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e até a próxima!